Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios de uma vida plena e feliz. CT4. Amigos, sejam todos bem-vindos ao podcast Companheiros da Tábua Quadrada. E neste episódio vamos falar de um tema super importante: casamento. Como está a qualidade do seu casamento? O que é um casamento? Como a gente pode melhorar ou dar importância devida a esse compromisso que a gente tem, quem é casado, né? Mas antes disso, eu, Douglas, Júlio, Andréia e Thierry, todos casados, eu posso dizer muito bem casados. Olha o sorriso, olha para você ver. Olha o Thierry, que sorriso. Olha que sorriso, né? Então hoje a gente vai trocar ideias, né, referente a esse tema, né? E a gente não poderia começar diferente para a gente ter um breve foco, uma observação histórica desse conceito de casamento lá de trás, como começou, e nada mais que uma pessoa tão especial como a Andréia, a nossa historiadora. A nossa pesquisadora online, que ele quis dizer, né? Mas vamos lá, gente. O casamento, ele é uma instituição que existe há mais de 4.000 anos. E a primeira vez que se teve registro é 2.350 a.C. na Mesopotâmia. Só que antigamente, o casamento ele era visto como uma aliança, um contrato, seja ele com um interesse político, seja com interesse econômico, seja com uma mistura dos dois, né? Então, antigamente, se casava-se para juntar-se reinos, para selar, né, as alianças, né? Às vezes até como acordo de paz, onde se casava-se os filhos das tribos inimigas. Então, são coisas assim que o casamento foi surgindo dentro desse acordo para selar alguma coisa que ambas as partes estavam ali acordando, né? Estavam ali ajustando. Aí o que aconteceu? Na Roma Antiga foi uma evolução dentro desse processo de casamento, onde se instituísse o casamento civil, né? Onde na convivência, tanto o homem quanto a mulher tinha lá seus direitos e seus deveres. Porém, na Idade Média, instituiu-se o casamento religioso. A partir daí, os papéis, os direitos e deveres colocaram-se de uma outra forma. Dependendo da religião, ela foi colocada de certa maneira, onde cada cônjuge ele ia assumir um papel dentro daquele contrato do casamento, né? Aí, por amor, essa expressão casamento por amor, ela só surgiu no século XI. E aí, o que a gente vai vendo, né? Vamos pegar aqui a nossa realidade. No Brasil, ela surgiu um pouco depois da proclamação da República. Então, dia 24 de janeiro de 1890, instituiu-se o casamento civil aqui no Brasil. Então, já existia lá o registro do casamento civil, né? Então, até hoje, existe um contrato de casamento. Os motivos desse casamento ainda existem, por amor, por um interesse financeiro, por um interesse político, por um interesse econômico. Ainda existem esses interesses envolvidos no amor, no casamento, né? E esse contrato, ele ainda existe hoje, né? Tanto é que tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou casar não, porque aí tem que ir lá no cartório, aí vai ter que decidir se vai mudar de nome, se não vai mudar de nome, e aí aquela bagunça. Mas hoje em dia, aqui no Brasil, se você passa alguns anos junto com outra pessoa, já é uma união estável. Então já existe direitos e deveres civis e econômicos envolvidos, né? Então não adianta falar, não vou casar, vou só me juntar, que vai ter aquele compromisso do mesmo jeito, né? Então, a gente veio de um podcast anterior, que foi o namoro, que vocês vão ver aqui na descrição o link, quem quiser dar uma olhadinha como é que a gente discutiu sobre o namoro, que era um laboratório para a gente ver se ia casar ou não, se ia querer dar continuidade naquele relacionamento com a outra pessoa, né? Só que o casamento, ele vem com uma bagagem muito maior, porque quando você casa com alguém, você não casa só com aquela pessoa, você casa com a família da pessoa, aí aquela pessoa casa com a sua família também. E aí essa convivência, apesar do casamento você falar assim, é uma convivência a dois, ela pode ser a três, ela pode ser a quatro,
Tudo vai depender da forma que você vai levar esse casamento. Então, assim, ó, dentro dessas decisões a dois que vocês vão ter, ou tiveram, vai ter filhos? Não vai ter filhos? É possível uma vida feliz sem filhos? É. É possível uma vida feliz com filhos? É. Qual é a sua escolha? É uma coisa que tem que ser conversada ali a dois, né? Uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, porque antigamente as coisas simplesmente aconteciam, né? O filho nasceu. Você pensou em ter filhos? Ou simplesmente você ficou grávido? No começo não. No começo não. Você ficou grávido. Indiretamente a gente pode colocar dessa forma, né? Porque, lógico que eu sou mais moderno, mais do que eu tirei, inclusive, do meu ponto de vista, desculpa, do meu ponto de vista, eu tenho uma forma diferente. Eu enxergo o casamento de uma forma em que as pessoas se unem para, vamos dizer assim, celebrar uma vivência, né? E celebrar uma vivência, ela carece de um monte de coisa, né? E normalmente as pessoas não estão preparadas para isso, né? Você convive com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, que são casados, mas na hora que você toma essa decisão, é completamente diferente, porque as suas ideias são diferentes. A ideia da pessoa que você escolheu para ser a sua esposa é diferente, a família de onde ela vem é diferente, a sua família é diferente, os filhos que possivelmente podem vir nunca são iguais, sempre são diferentes. Então, vamos dizer assim, muda tanto o aspecto da programação que você faz, né, que é quase impossível manter um padrão, vamos dizer assim, certo desde o começo até o fim. Porque casamento é igual uma evolução, né, na qual você cresce e a pessoa que convive com você cresce. Os familiares também crescem em decorrência das atitudes que esse casal vai ter, né? Então, tudo isso envolvido, o que acontece? É dinâmico, sabe? Cada dia é dinâmico. Cada dia você aprende uma coisa diferente dentro do casamento. Lógico que, vamos dizer, quando ele não dá certo, parece que não é uma coisa dinâmica, né? Que está estabilizado, que não tem mudanças, que etc. Mas o casamento em si é com essa finalidade de mudanças, né? Historicamente, né, o rei Henrique VIII no Reino Unido, ele que instituiu o divórcio, se falou que não dá certo, se separa, né? Então, em 1534, ele queria casar com outra mulher. E aí, ao invés de esperar ela morrer ou coisa que valha, ele precisava matar. Ele falou assim, bem, já que na minha religião, ele, na época, ele não era só o rei político, ele também era o rei religioso. Já que na minha religião eu não posso me divorciar, então eu vou criar outra religião que aí eu posso me divorciar. Então ele fez isso. Ele criou outra religião, a anglo-saxônica, e decidiu que permitia o divórcio. Ele se divorciou e casou com quem ele queria na época, né? Mas aí o que acontece? Hoje em dia parece muito banal. Eu caso, se não der certo eu me separo. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que puxar a nossa responsabilidade em relação a um relacionamento. Primeiro, a nossa responsabilidade para conosco mesmo. Porque o casamento, ele atinge um nível de intimidade muito grande. E às vezes a gente não para pensar nisso, né? Então eu costumo brincar assim, todo mundo acorda um dia de mau humor, todo mundo arrota, todo mundo solta pum. Não pense você que você não solta, porque você solta que eu sei. E aí tem uns que são fedidos, tem uns que são imperceptíveis, você não percebe, né? Mas tem outros que são tão gritantes que você tem que sair de perto. Então, o casamento, você vai conviver com os seus momentos e com os momentos do outro, seja ele positivos ou não. Tanto é que a frase célebre, né? Na alegria e na tristeza. Então, você tem que... Mas isso não está relacionado na programação. Não está na programação. Mas dentro da sua responsabilidade da convivência do relacionamento, você tem que parar para pensar que vai acontecer esses momentos, né? E assim, e permitir
que esses momentos aconteçam de uma forma natural, de uma forma autêntica. Porque uma vez eu já pensei muito sobre isso, sobre relacionamento, e assim, ó, pra gente ser feliz, que acho que é um dos objetivos que todos nós temos em comum, querer ser feliz, você não pode querer mudar o outro. O outro não é o seu problema, você tem que mudar a si mesmo. Agora, você pode dialogar com o outro e falar assim, ó, Thierry, isso que você está fazendo não está legal para mim. Vamos conversar, por favor, né? Ser claro no diálogo, mas de boa, não impondo nada. Porque o outro, ele que vai decidir se ele vai mudar ou não. E aí chega um momento de um casamento, por isso que eu entrei nesse assunto, porque assim, o divórcio, ele nunca é culpa de um só. Porque um casamento é um relacionamento a dois. O casamento é uma convivência que os dois estão ali envolvidos. Aí você fala, não, mas foi o outro que aprontou, não, mas foi ela que deixou de fazer, não, mas foi ele que não sei o quê. Não é assim. A porcentagem das divergências podem mudar. Mas quando um casamento não dá certo, os dois são responsáveis. Porque na hora de casar, agora falando nos dias atuais, na hora de casar, os dois decidiram casar. Ninguém pôs uma arma na cabeça e falou assim, ó, casa, senão eu te mato. Entendeu? Não foi uma questão de vida e morte aqui na nossa realidade brasileira. Não foi. Então, se você quis casar, a responsabilidade é tua. Responsabilidade pelas atitudes. Se você vai se divorciar, é porque a responsabilidade também é tua. Se o casamento não deu certo, pode ser do outro, mas também é sua. Então, para um casamento dar certo, a primeira coisa é a gente saber o que a gente quer. E o que eu posso mudar para ser melhor? Porque aí meu casamento vai ser melhor também. Deixa eu ir um pouquinho mais para cá. Você não precisa casar com você, Não, eu também vejo assim, sabe? É difícil a gente, por exemplo, eu que convivi bastante em casamentos, né? É dinâmico. Tudo isso a gente passa mesmo, né? Todos esses processos você passa. Todas as programações que você faz não dá certo. Entendeu? Tudo muda. Entendeu? Tudo aquilo que você está proposto a idealizar dentro de um projeto não funciona. Porque cada dia é uma coisa diferente. Né? Os aspectos mudam. E a responsabilidade, ela muda. Entendeu? Agora, a partir do casamento, a responsabilidade muda. Casamento não é namoro. Né? Casamento é uma coisa bem estabilizada. Quer dizer, entre aspas, né? Porque eu acho que estabilidade num casamento é a coisa, meu modo de ver, é a coisa mais difícil que existe. Né? Porque todo dia é dinâmico. Todo dia é mudança. Eu que trabalhei num segmento de transporte, né, com o DOG, a gente usava esses argumentos, né, que transporte ele é dinâmico, cada dia é diferente do outro. Você não vem com uma programação, porque tudo vai mudar. Né? E depende, se você for analisar o casamento é mais complicado por quê? Porque depende de duas cabeças distintas, raciocinando. Né? E cada uma, infelizmente, às vezes, busca o seu lado, em vez de juntar os processos, né? Ou de equilibrar esse relacionamento. Eles buscam o maior poder sobre o outro, né? Que infelizmente não vai dar certo. Né? A partir do momento que você começa a disputar poder dentro de um casamento, seja, vou chutar alto, mas não seja casamento, seja relacionamento, seja forma profissional, seja como for, esse casamento não funciona, entendeu? Então eu acho que interessante, né, tudo isso, a história maravilhosa, né? Mas se você vê tudo isso, ele vem dentro de um padrão em que agora, né, nós aprendemos pouco, né, sabemos pouco, decidimos às vezes sem informação. Decidimos casar sem ter convivido, sem ter namorado, sem ter uma relação, entre aspas, mais completa, né, para se conhecer a pessoa. Não, a gente casa. Né?
E aí nós vamos resolver o que fazer durante o casamento. Vamos Ô, ver o que Julião, dá. pegando mais o aspecto seu de formação matemático, né? Opa! Como que... 2 mais 2 no casamento é 5. Então, cara, esse é o ponto. É. Como que a união de duas pessoas pode conter um conjunto tão grande de variáveis que entre si já tem uma dinâmica de transformação, parece que na velocidade da luz, e você tem que matar uns 5, 6, 7 leões por dia e chegar na hora com aquela disposição Então, de namorados iniciais lá, né, naquela fase do namorado. Então, Estou levantando isso- esse tema para aprofundar o que você está nos direcionando. mas aí, né? isso que é bacana no casamento, não é? O grau de desafio que se estabelece a partir do momento assim, ó, vamos casar, né? Porque, não, é verdade, porque a gente fala assim, ó, mas antes do casamento não tinha, talvez a vida nos apresentava esses graus de variáveis, nós como filhos, nós como Não, a irmãos. variável nunca vem, né? Não, Ninguém casa hoje em dia para ter sim, filho. sim, mas eu estou falando assim, ó, quando a gente se associa a outro ser na vida, né, existe graus, né? Então, eu estou me referindo a essa associação com outros seres na nossa convivência, dentro de casa. Então, tem nossos pais, nós temos nossos irmãos, né, irmãs, quem Família, tem, né? família em geral, Tia, parentes, tia. né? Depois Sim, o que se associa ao mundo de formação escolar, trabalho e tal. Existe um grau aí de convivência, né? Não necessariamente é um grau que nós estamos nos referenciando agora ao casamento, de uma aproximação, uma intimidade tão grande, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Nesse compromisso que nós temos com outra pessoa, nos coloca numa situação que essas variáveis se apresentam de forma, um potencial muito grande. Muda, porque via de regra, quando se há a fase do casamento, as pessoas estão numa fase madura. Então, uma maturidade não só física, mas se exige uma maturidade emocional, mental e também espiritual, né? Onde essas variáveis, ela ganham um peso diferente quando a gente era criança, né, adolescente, já adentrando uma fase adulta. E quando se associa com uma outra pessoa, um outro universo tão rico que você está falando, uma dinâmica tão grande, como lidar com tudo isso que se apresenta? Na verdade, o quão nós estamos preparados para assumir uma responsabilidade tão grande e tomar uma decisão: vamos morar junto, vamos construir uma vida junto, ou seja, vamos nos preparar para poder a gente ter melhores condições de trabalhar com essas variáveis que vão ser infinitas e que nem a Deco, o Thierry também comenta, né? Que é no dia a dia, aparece chumbo de todo que é lado, né? E como a gente está na melhor apresentação nossa, né? Que a Deco falou, tem dia que a gente levanta com o ovo virado, tem dia que, puta, como que eu vou resolver uma situação que ainda me falta ali uma inteligência ou uma ajuda do companheiro, né? Então, esse lidar com uma situação requer realmente muito preparo, muita maturidade, né? E por mais que a gente busca acertar, com certeza a gente vai corresponder com o grau de maturidade de cada pessoa. Porque... E requer muito amor também. Não esqueça disso, vai falar, mas antes do que eu sei Sem entrar no amor, antes de entrar no amor, o meu pai mesmo sempre me falou, filho, né? Num casamento, eu acho que isso veio do avô dele, vem dele e está passando para mim, né? Eu já passei pro meu cachorro já, mas eu falei que eu não tenho filho, né? Então ele falou assim, ó, no casamento não pode faltar duas coisinhas, né? Primeiro é respeito e outra é admiração. A partir do momento que um casamento não se tem mais respeito e admiração, ele se extingue, mesmo o casal morando na mesma casa, né? Mesmo que no papel está casado, mas se você começou a perder o respeito, às vezes num palavrão, às vezes numa brutalidade, numa agressividade, não é isso, não é respeito. E você perdeu a admiração da pessoa, aí realmente vai extinguindo que lá no namoro ou naquela decisão que te levou
Porque namorar, se casar com essa paixão, né? Você tem uma admiração por uma pessoa. Né? E o que faz com que isso vai minando é a falta de respeito, esse compromisso. Né? Foi o que a gente também lembrou no namoro. Né? É você alimentar isso tudo. Porque a partir do momento que você não alimenta esse processo, ele vai minando. Você quer dizer que naqueles momentos difíceis que vão acontecer no casamento, vão acontecer. Direto, isso aí ninguém tem programado. Mas é a única coisa certa que vai acontecer. É isso, entendeu? E ninguém se programa. Mas o que é interessante em tudo que vocês estão falando aí, desses movimentos que o casamento proporciona, né? Que são grandes desafios que você colocou, se eu estou entendendo bem, tem que ter um grande nível de aceitação e também de flexibilidade, porque é isso que vai fortalecer, né, de você aceitar as formas do outro se colocar, de você poder conviver com aquilo e, de uma forma amigável, processar o que você não está entendendo, ou o que você acha que não é por aí, ou que você gostaria que fosse diferente, né, e que o outro entenda também a sua parte. Então, essa flexibilidade, essa aceitação são muito importantes. Agora, estão falando que dentro desse processo todo pode vir a ter um conflito, né? Sempre. Agora, foi feita uma pesquisa que procuraram para saber assim, qual que era o movimento mais estável dentro de um casamento, né? E no Japão foi onde acharam que os casamentos têm mais estabilidade. E aí foram pesquisar o porquê, né? E tem uma técnica que eles usam lá, que é a técnica do Ma. O que é Ma? E o que é essa técnica? É um movimento que a hora que chega um conflito, antes que ele seja definido de como ele vai ocorrer, para-se e entra-se num momento de silêncio. Os dois ficam em silêncio, né? Dando-se a si próprio um movimento interno de se reestabelecer, né? Porque o que acontece? Foi comprovado cientificamente isso. Quando a gente entra nesse movimento de conflito, entram alguns hormônios que fazem que o nosso coração comece a bater mais forte e a lógica vai se eliminando do processo. E aí o cérebro fala assim, vamos para a guerra. Então, para que isso tudo não ocorra, esse Ma que eles colocaram, que seria o silêncio, que nós ocidentais entendemos o silêncio como maior frieza, né? Se não tem resposta, estou falando aqui, estou aqui, né? E o cara fica ali, tipo assim, não responde, não fala nada. Então a gente considera isso que é frieza. Mas na realidade, se a gente colocar esse processo do Ma dentro da relação, onde você se tranquiliza, avalia os seus pontos de vista, avalia os pontos, porque vai dar tempo para isso, né? A hora que você está ali no silêncio, você está se acalmando, você vai poder fazer essa avaliação. Vale a pena continuar esse conflito? Realmente ele vai chegar a alguma conclusão boa? Por que a gente está em conflito? Né? E por que eu quero ter razão? Entendeu? Então tem uma série de coisas que vão acontecer durante esse silêncio que vão facilitar o processo para que você possa, no momento que depois que terminou, você pode até colocar uma musiquinha calma naquele momento para ir relaxando mais ainda, né? Tomar um chazinho, que é o que eles fazem lá, um chazinho quente para dar uma harmonizada no sistema. Mas eu achei interessante essa formatação de você silenciar, né? Colocar, vamos no Ma, silencia, analisa, pensa, ver a força que vai colocar nesse processo e aí entrar numa comunicação, que a gente chamaria de comunicação não violenta, que é a que vai possibilitar que se chegue a um bom senso lá na frente. É muito bacana, mas, por exemplo, dependendo do temperamento da pessoa, esse silêncio talvez a deixe mais enervada e vai ficar guardando ranço. É que nem ele mesmo falou. Né? Estou falando, você não está prestando atenção. Então, aí vai. Só que aí eu acho interessante a questão da estabilidade. Que você acabou de mostrar como que o ocidental normalmente vai embora internamente. Internamente, em ebulição.
Mas isso é muita evolução. Muita evolução. É aquele negócio que você vai lá no cara que está te orientando e fala, vamos fazer um pouquinho de meditação agora. Agora vem trazer meus problemas aqui para você me ajudar a resolver. Você quer que eu medite? Não dá, né? E aí, mas eu acho interessante, assim, o que faz um casamento dar certo? O que faz um relacionamento dar certo, né? Você tem a resposta? Algumas. Aí, assim, ó, quando eu casei, as pessoas que eram meus padrinhos e minhas madrinhas deram várias mensagens pra gente, e para mim e para meu esposo, e aí nós deixamos isso gravado, né? E uma das coisas que foram ditas para nós é que assim, um relacionamento ele é construído a dia. Um relacionamento, para ele ter futuro, ele tem que ter uma base sólida. O alicerce tem que ser bem construído. E é tijolo por tijolo, é no dia a dia. E aí você não pode pôr esse alicerce num valor que é areia, que qualquer período do tempo ou que vai acontecer vai levar essa areia embora e o alicerce vai rachar, vai se quebrar. Ele tem que ser construído num alicerce sólido. E qual que é o alicerce sólido? São os nossos valores. Então, se eu tenho o meu valor e a pessoa que está junto comigo também tem o valor dela, e a gente soma esse valor, esse alicerce é forte. Aí, mesmo que tenha conflito, mesmo que tenha um terremoto, que tenha um maremoto, o alicerce é forte. O relacionamento sobrevive e a gente aprende com aquele momento difícil. E aí, dentro disso, eu acrescento que, além dos valores, a gente tem que ter objetivos de vida em comum. E esses objetivos de vida é um leque, como o Douglas estava falando das variáveis, muito grande. Se os objetivos de vida são comuns, dentro de um diálogo ou dos seus momentos de silêncio, você consegue chegar no denominador comum. E chegar no denominador comum não quer dizer que eu vou mudar a minha opinião e o outro vai mudar a opinião dele. Não necessariamente. Às vezes as opiniões são diferentes, elas continuam diferentes, mas pelo diálogo você chega a um denominador comum. Então, o que eu vejo? Para um casamento, para um relacionamento dar certo, nós temos que ter valores em comuns, objetivos de vida em comum e diálogo. E aí dentro disso entra o que você falou da aceitação, porque você vai aceitar o momento do outro, porque como vocês mesmos disseram, a gente está em constante evolução, está em constante mudança, e o outro também está mudando. E aí esse processo desse conhecimento de si, conhecimento do outro, ele é constante, porque ele está em constante transformação. Então a gente vai alimentando o casamento dentro desse se namorar pelo novo eu que está surgindo. E aí o que vai trazer? Vai namorar-se novamente, vai continuar apaixonado por aquela pessoa. Só que a linha que mantém essa ondulação é isso, é os objetivos de vida e os valores. Que nem dentro dos meus relacionamentos, eu já vi casamentos se desfazerem porque chegou num ponto que assim, ele queria ter filhos e ela não. Eles casaram e acharam que um e o outro ia mudar de ideia. Passaram-se 7 anos e não mudou-se de ideia. Aí eles continuaram amigos, se divorciaram, ele casou-se novamente, teve filhos, e ela está feliz sem filhos. Porque chegou um objetivo de vida ali que não casou, né? Não foi compatível. Agora vamos supor, um objetivo de vida em comum é uma prosperidade financeira. Só que dentro da realidade de vida, eu vou ter que morar em determinado lugar para que aquilo aconteça. E aí você vai ter a flexibilidade, a maturidade de ver, de analisar que aquele momento eu tenho que estar naquele lugar para construir meu objetivo. Num outro momento, de repente eu tenho que estar em outro lugar, convivendo com outras pessoas para atingir aquele objetivo. E se o casal tem isso em comum, ele vai junto. E aí, dentro disso, ele pode expandir para a família expandida, né? Que aí seriam os filhos, os amigos, os pais, os sogros, né? Os cunhados, né? E assim por diante. Até os co-cunhados, a gente diz que são os agregados, né? Que tá tudo ali pertinho. Que tudo faz parte, né? Tudo faz parte do processo. Mas da mesma forma que você colocou esse exemplo, que chegou num determinado momento ali, que um queria ter filho e o outro não, eu tenho um exemplo também interessante. Tanto a mulher e o homem não queriam ter filhos, né? Inclusive se
contactaram através de um sistema digital, né, que eles se conheceram através do digital, né? Daí tiveram a oportunidade depois de se conhecerem pessoalmente, e os dois deixaram claro que não teriam ter filhos, e hoje já estão com 2 filhos. Mudaram. Então, você vê que... Estão felizes. Estão felizes. Então, você vê que a dinâmica da vida, né, o que vai realmente acontecer, não está simplesmente... Não está aqui na minha mão. Não está aqui. Não dá para programar. Não tem como. É o que você estava falando agora há pouco. Essa programação, ela vai sendo feita, como você disse, no dia a dia. Não tem assim, daqui 45 anos eu vou estar assim. Me traga o gnomo que te falou isso, porque eu quero qual o cara que te colocou essa informação, porque eu quero, né, conviver com ele para ele me dizer como é que eu vou estar. Principalmente numa relação de casamento. É mais complicada de você pré-estabelecer tantos anos assim para frente e chegar num denominador. Como a Andréa disse, se isso for mútuo, se for uma decisão mútua, existe uma grande possibilidade, mas é complicado, né, de se estabelecer isso, porque a relação ela é dinâmica, ela depende de fatores que são dinâmicos, que mudam a cada atitude sua, a cada mudança que você faz dentro da sua vida vai mudar completamente todo o processo, né? E como ela disse, né, o que vai estabelecer isso tudo? O que vai unir isso? É o amor, né? É o amor, porque se a gente não tem esse padrão, se você, vamos dizer assim, não está apaixonado por essa pessoa, não tem como, cara, fazer a coisa dar certo. Porque você tem que abrir mão de fatores, lógico que todo mundo tem que abrir mão, mas você tem que abrir mão de fatores que, na verdade, não são disputas suas. E o que vai te prender isso é essa paixão, é esse amor, é isso que vai manter esse padrão. Entendeu? O amor ele é o combustível, ele é a origem, ou o que promove aquilo que eu comentei sobre o respeito e a admiração, né? Mas respeitando os valores, a fase de maturidade de cada grupo, né, de cada casal, a realidade de cada casal também é importante, a cultura ou o temperamento, respeitando-se, né? Isso daí, eu acho que existem algumas dicas de ouro que eu acho interessante comentar. Primeiro, assim, realmente estabelecer um canal de comunicação claro, porque o que eu sinto é que às vezes, dependendo dessa maturidade, respeitando a dinâmica de cada grupo, a comunicação não é tão clara. Eu tenho, por exemplo, uma necessidade, né, de expor aquilo que eu penso, aquilo que eu quero com uma companheira ou um companheiro, e às vezes eu não sou claro naquilo que eu quero passar a mensagem. E tomo isso como dito, né? Que talvez não dê nenhuma oportunidade para outra pessoa entender ou corresponder. Então, eu acho interessante estabelecer uma comunicação clara para realmente que ocorra um diálogo, porque às vezes essa falta de comunicação, diálogo, é um empecilho a mais. Inclusive assim, é o mar do Thierry, né? Como? É o mar. É o mar do Thierry. Porque, na verdade, isso daí, quando você vai manter essa relação, ou essa opinião, ou essa discussão, normalmente não tem que estar munido de emoção, né? Porque se estiver munido de emoção, não vai levar a nada. Perdeu toda a razão que você... certo. Né? Não adianta apenas um estar movido de emoção, não vai funcionar. Precisa do mar do Thierry. Certo? Entre aspas, né? Porque, na verdade, as discussões, ou os padrões, ou as atitudes, ou o que fazer, ou a programação, ela deve ser estabelecida fora de uma disputa, né? Entre aspas, né? Não quero dizer que exista disputa. Eu chamo a atenção da comunicação, porque tem esse aspecto importante, que quando está numa temperatura muito alta, envolvendo instinto, emoção, realmente só atrapalha. Mas mesmo não estando nisso, mesmo de forma racional, a comunicação tem que ser clara.
Porque quando não se é claro, a possibilidade de confusões mal entendidas é muito grande. Quando você tem um mal entendido hoje, que se assoma um mal entendido amanhã, e depois, você não consegue estabelecer uma comunicação e a vida fica difícil. Né? Vou dar um exemplo. Se um determinado comportamento me traz uma insatisfação, não adianta eu ficar emburrado com a pessoa, não adianta eu ser agressivo com ela, se ela não entendeu, se ela não percebeu que aquilo me incomoda. Eu tenho que ter uma comunicação clara com ela. É coisas básicas que no dia a dia, ou por falha da minha formação, ou da falha da outra pessoa, ou de falha de ambos. Estou dando um exemplo. Então a comunicação, esse diálogo com maturidade, dentro de uma linha de raciocínio, dentro de uma lógica, tem que ser construído, né? Porque no namoro, como a gente comentou lá, no início tudo é maravilhoso, porque está se encontrando dois seres, eles estão se aproximando, e quanto mais vai se aproximando, vai gerando que uma intimidade, então as coisas vão se fomentando, vai crescendo e vão ficando mais próximas, e a comunicação se faz muito necessária, porque senão causa muito choque e maus entendidos, né? Esse é só um exemplo, né, que eu estou colocando, né? Porque, mas eu não sabia que isso me incomodava. Mas como não? A pessoa pode ir nessa falha de comunicação? E dentro disso da sua comunicação, eu acho importante a gente também pensar o seguinte, ó. Vamos supor que para você expressar o que você está pensando para o outro, você levou um tempo, de dias, semanas, às vezes muito tempo, pensando naquilo. Aí você chega para o outro e fala. Você também tem que dar tempo para o outro digerir aquela informação que você colocou para ele processar, porque às vezes o outro te coloca uma coisa e aí ele te fala assim, e aí, o que você acha? Aí você tem que ter aquele momento do silêncio que o Thierry colocou, mas como uma introspecção, fala assim, olha, dá um feedback, fala, ó, você está trazendo essa informação para mim agora, eu vou pensar. Mas como agora? Se eu já passei tantos anos, eu estou contextualizando o que você está falando, para todo mundo entender bem e estar na mesma página. Exato, e aí que entra, fala assim, olha, mas eu não havia percebido isso. Então, nesse ponto dessa compreensão e desse diálogo, a honestidade e a clareza, ela vai vir dos dois lados. Porque não adianta simplesmente concordar para evitar uma discussão. Eu tenho que ter aquele tempo de digerir aquilo e averiguar o quanto aquilo que o outro me trouxe é do outro, ou o quanto aquilo é uma reação do que eu estou levando para ele. Sim. Então, dentro disso, essa complexidade, ela só vai demonstrar o que para a gente? Né? Que o casamento, ele é mais um recurso que nós temos para sermos felizes. Só que a gente vai precisar, dentro desses desafios diários, ter coragem, ser autêntico, porque aí a gente vai encontrar essa honestidade para conosco mesmo, para com o outro, e o outro para a gente. Então, dentro do nosso acordo, dentro desse compromisso que você assume no casamento, não é só lá você assinar e concordar e ser chamado como cônjuge, esposo, esposa, marido, esposa, enfim. Aí a gente vai levar a um processo muito amplo de relacionamento, que é assim, ó, eu estou assinando que eu estou contigo no lado. E esse estou contigo, é assim, eu estou. Entendeu? É a minha responsabilidade. Se eu me transformar, o ser que está se transformando vai fazer essa escolha novamente, o casamento continua. Não vai fazer essa escolha, escolhe outra coisa, seja honesto, olha, já deu. Então, se você entra nesse aspecto dessa honestidade consigo mesmo e nessa honestidade com o outro, se torna uma base já para um diálogo mais claro. E aí, se você entra na autenticidade, na aceitação, na compreensão, até chegar na expressão do amor, que a gente vai falar no próximo tema, você vai chegar numa maturidade e aí o relacionamento ele vai ficar cada vez mais gostoso. O casamento ele vai ser uma continuidade do namoro com N upgrades, entendeu? Com muitas coisas a mais que não seria possível se não houvesse o casamento. Porque existe uma infinidade de possibilidades positivas dentro do casamento
Mas a gente tem que ser realista que também não é só flores. Existe aquela pedra no sapato que você tem que limpar o sapato e tem que resolver. Entendeu? Mas o importante de tudo é que o casamento é fantástico. É fantástico. Né? Eu Você poder dividir a vida com outra pessoa ou com outras pessoas, isso só traz para você grandeza. Né? E lógico que vai depender de muitos fatores, eu acho que vai depender de evolução, vai depender de responsabilidade, né? Vai depender de um monte de coisas que você vai adquirindo com o casamento. Né? Então tem que enxergar que também você é uma coisa que está se formando nesse processo. E o mais importante é que tudo é maravilhoso. Entendeu? Que nem o pai do Dog disse, né? Tem um monte de coisa para fazer. Eu prefiro não ter razão, mas eu prefiro ser feliz. Certo? Então, esse é um padrão que a gente, às vezes, precisa sentir, precisa enxergar. Né? Que o casamento, ele é uma forma fantástica de poder evoluir duas pessoas. Né? E levar essa evolução das duas pessoas aos outros. Né? E assim... Isso aí, então, dê o seu like, compartilhe para os namorados, para os casados, para os que querem casar. Casem. Se vocês querem casar, né? Que sigam aí essa proposta aí com muita coragem, com muita determinação, porque o objetivo é claro, é ser feliz. Né? Valeu, turma. Obrigada. Ó, o like do Dog. o like, compartilhar é importante, nos ajuda aí na causa para divulgar todas essas ideias, né, que espero que faça muito sentido para vocês. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.